A gramática tradicional, vejamos como a própria terminologia revela a diferença de abordagens. A gramática tradicional classifica, por exemplo, como alguns, muitos, poucos, todos e nenhum, como pronomes indefinidos que expressam quantidade imprecisa. É assim a classificação dessas palavras na gramática tradicional. Notem a contradição. Se todo significa 100% e nenhum significa 0%, onde está a imprecisão para que estas palavras sejam chamadas de pronomes indefinidos que expressam quantidade imprecisa? Isso causa uma grande confusão nos nossos alunos, que terminam por decorar o conteúdo ao invés de compreendê-lo, e por isso cai no esquecimento. A terminologia tradicional é não apenas inadequada, mas confusa. Ela força os alunos a decorarem listas e categorias que nem sempre fazem sentido lógico. A semântica formal, por sua vez, utiliza o termo quantificadores para denominar esses nomes, uma denominação muito mais precisa e coerente. Esses elementos não são indefinidos, mas estabelecem relações matemáticas claras entre conjuntos. Alguns significa pelo menos um, mas não todos. Todos significa a totalidade. Nenhum significa um conjunto vazio. A terminologia semântica reflete exatamente o que essas palavras fazem. Quantificam elementos de forma lógica, real e sistemática. Essa diferença terminológica não é apenas cosmética. Ela revela filosofias de ensino completamente distintas. Enquanto a abordagem tradicional perpetua impressões conceituais que confundem os estudantes, a semântica formal, gramatical também chamada, oferece ferramentas intelectuais precisas que desenvolvem o raciocínio lógico e a consciência crítica sobre o funcionamento real da linguagem. Observe a diferença entre essas duas manchetes de jornais. Alguns alunos conseguiram terminar a prova do Enem em tempo hábil. Todos os alunos conseguiram terminar a prova do Enem em tempo hábil. Do ponto de vista da semântica gramatical, a oposição entre os quantificadores alguns e todos estabelece uma distinção fundamental no domínio da quantificação lógica. Alguns significa que pelo menos uma pessoa fez alguma coisa, mas não sabemos quantas exatamente. Pode ser uma, pode ser várias, mas com certeza não são todas. É como dizer, tem gente que conseguiu, sem especificar se foram poucas ou muitas pessoas. Todos, por outro lado, não deixa ninguém de fora. Significa que cada pessoa, sem exceção, fez a mesma coisa. É o famoso 100% mesmo, onde não sobra nenhum para contar histórias diferentes. Essa diferenciação quantificacional, embora superficialmente manifesta através de uma substituição lexical de termos mínima, porque o contexto linguístico em que ela está é o mesmo, desencadeia uma alteração radical nas condições de verdade do enunciado. Tal fenômeno evidencia que a arquitetura semântica opera através de princípios composicionais, onde modificações pontuais na estrutura podem reconfigurar completamente o significado linguístico, ou seja, o valor semântico da estrutura linguística. Isso mostra que é muito mais útil começar perguntando o que essa frase significa para ensinar do que qual é a regra gramatical aqui que deve ser utilizada. Quando você parte do significado primeiro, consegue entender melhor como a língua realmente funciona na nossa cabeça. É como descobrir os segredos de como criamos frases novas o tempo todo sem nem pensar nisso, porque nós somos criativos, porque a língua é composicional, porque com poucas palavras a gente consegue construir enunciados variados e com significados diferentes. Já a abordagem tradicional da gramática fica meio limitada. Ela só descreve o que já existe, como se fosse um manual de instruções fixo. Mas a língua não é assim, a língua é viva.
a língua é criativa e a gente inventa jeitos novos de falar todos os dias e todas as horas. É a diferença entre decorar um manual e entender verdadeiramente como funciona o motor. Quando você compreende o funcionamento interno, consegue criar soluções novas e adaptar-se a situações inéditas. E é isso que a gente espera que os nossos alunos sejam capazes de fazer. Quando apenas memoriza o manual, fica aprisionado àquelas regras pré-estabelecidas e perde de vista toda a criatividade que a língua naturalmente permite. Essa limitação acaba travando o fluxo das ideias e engessando o raciocínio, impedindo que exploremos todo o potencial expressivo da linguagem. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já se colocou numa situação de que está escrevendo e para o fluxo das ideias, porque começa a pensar se uma palavra é escrita com Z ou com S. E aí ele fica com tanto medo disso que ele muda, procura uma outra estrutura para escrever, para poder não cometer o erro, que é assim que a gramática tradicional trabalha, de escrever a palavra ortograficamente correta. Só que a gente não se dá conta de que nessa pausa o fluxo das ideias é interrompido. E ali a gente perde muito de exposição daquilo que a gente poderia expressar. Observe a diferença agora entre estas duas frases. Maria, quando está estressada, gosta de ir ao supermercado. Maria, quando está estressada, gosta de ir ao supermercado. A diferença entre a supermercado e ao supermercado não é uma questão de correção gramatical, como está prescrito nas gramáticas tradicionais, mas uma distinção semântica fundamental entre elas. O que é que a gente é levado a pensar? Que o certo é Maria vai ao supermercado, né? Porque aí a gente tem um verbo que pede uma preposição e o artigo que é o ou, né? Mas na verdade as duas estão corretas. Apenas a estrutura faz com que uma tenha um significado e a outra outro. A sentença, o enunciado, Maria, quando está estressada, gosta de ir ao supermercado, ele é um enunciado que tem um significado genérico. Não está errado. Ele está querendo dizer que Maria, quando está estressada, vai ao supermercado, a qualquer supermercado. Porque, intuitivamente, a preposição ela está lá. A gente não consegue eliminar a preposição. O que a gente consegue eliminar é a presença do artigo. Mas se a gente consegue eliminar a presença do artigo, há uma motivação semântica ali. Por quê? Porque a língua ela é composicional. Tudo que está na frase, certo, contribui para o significado do todo. Então, se é a supermercado, significa dizer que supermercado aí é um substantivo neutro. É a qualquer supermercado. Agora, se eu digo ao supermercado, isso tem um significado específico. Isso reforça o nosso argumento de que entender o significado primeiro é muito mais produtivo que decorar regras. Com isso, podemos ir muito mais além, por exemplo, entender o fenômeno da crase no português brasileiro de forma muito mais simples. Se vimos que a presença do artigo no enunciado atribui um significado específico e a ausência um significado genérico, em um enunciado como Maria, quando está estressada, gosta de ir à loja, o que acontece? A indicação da crase significa que estamos falando de uma loja específica. Aquela loja que Maria frequenta, que já é conhecida no contexto. Se for ir à loja sem artigo, estaríamos falando de qualquer loja, de forma genérica. Nesse caso, a crase não é só uma marcação da junção de preposição a mais artigo a, como definida na maioria das gramáticas tradicionais, mas um marcador semântico que indique especificidade e definitude da referência, função extremamente relevante para a escrita.
É como um GPS linguístico que nos diz, não é qualquer lugar, é um lugar específico que você já conhece. Destaco especialmente a importância desse fenômeno na escrita, porque é justamente aí que a crase faz toda a diferença comunicativa. Na fala, a distinção entre vou à loja e vou à loja não deve aparecer, como eu acabei de falar aqui, né? Não se manifesta sonoramente. Ambas soam idênticas. Porém, na escrita, essa marca gráfica carrega informações semânticas cruciais. Ela sinaliza ao leitor se estamos nos referindo a um local específico e conhecido ou a qualquer estabelecimento do tipo. Isso explica porque tantos estudantes têm dificuldade em entender o fenômeno crase quando a abordagem é puramente normativa. Na perspectiva semântica, a crase deixa de ser uma regra de ortografia arbitrária para se tornar uma ferramenta de precisão comunicativa na modalidade escrita. Ela desambigua intenções comunicativas que na oralidade permanecem implícitas no contexto situacional. Quando compreendemos isso, a crase deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se torna uma ferramenta natural de precisão comunicativa. Não precisamos mais decorar listas intermináveis de quando usar ou não. Basta perguntarmos: estou me referindo a algo específico e definido? Se sim, uso crase. Se não, não uso crase. A regra resume-se a isso. É a diferença entre entender o motor, o significado semântico, e decorar o manual, regras mecânicas. Quando entendemos como funciona, o uso se torna intuitivo e criativo, não mais mecânico. São dessa natureza as contribuições desta obra. Transformar conceitos tradicionalmente mecânicos em ferramentas de compreensão profunda da linguagem. Ao invés de simplesmente catalogar regras, a abordagem semântico-formal revela os princípios que governam o funcionamento da língua, permitindo que educadores e estudantes desenvolvam uma relação mais consciente, criativa e significativa com a linguagem portuguesa. É essa mudança de perspectiva do decorar para o compreender que marca a diferença entre um ensino superficial e uma educação linguística verdadeiramente transformadora que propomos nesse livro. Embora nosso foco seja o ensino de língua portuguesa, nossa obra também dialoga diretamente com a missão do TRE Piauí, de fortalecer a democracia. O domínio da semântica do português brasileiro é fundamental para que os cidadãos compreendam plenamente documentos eleitorais, interpretem corretamente informações oficiais, entendam as nuances que estão por trás de itens lexicais que aparentemente não significam, mas que significam e que fazem toda a diferença. E desenvolva o pensamento crítico necessário para uma participação democrática consciente. Quando aprimoramos o ensino de nossa língua, estamos essencialmente fortalecendo a capacidade comunicativa e interpretativa dos cidadãos, pilares essenciais de uma democracia sólida. Ambos os volumes desta obra nascem de uma urgência educacional contemporânea. Como transformar o ensino de gramática de uma prática de memorização mecânica em experiência genuinamente formativa. A questão central que nos move é simples, mas revolucionária. Por que aceitar que estudantes apenas decorem regras quando podem compreender os princípios que governam nossa língua? Nossa resposta está na semântica gramatical. Uma abordagem que revela não apenas o que existe na gramática, mas como e por que a linguagem funciona dessa maneira, criando condições para um aprendizado verdadeiramente significativo. O público-alvo continua sendo graduandos e graduados de cursos de letras, professores da educação básica e todos aqueles envolvidos na produção de materiais didáticos. Nosso objetivo é que essas reflexões cheguem às salas de aula, transformando a experiência dos estudantes
com o estudo da gramática do português brasileiro, tornando-a mais compreensível, interessante e cientificamente fundamentada. Este segundo volume constrói uma arquitetura intelectual cuidadosamente planejada. 9 capítulos organizados em 4 seções temáticas que nos conduzem desde os fundamentos da semântica gramatical até perspectivas verdadeiramente inovadoras sobre os fenômenos linguísticos. Cada seção funciona como um degrau na escada do conhecimento, onde os capítulos dialogam entre si, criando uma progressão lógica que facilita a assimilação dos conceitos. Mantivemos a metodologia que conferiu sucesso ao primeiro volume. Cada capítulo segue uma trajetória investigativa consistente. Partimos da reflexão sobre os dados linguísticos reais, examinamos como a tradição, a gramática tradicional os trata, confrontamos essas abordagens com as descobertas contemporâneas da semântica gramatical, sintetizamos os achados e, finalmente, traduzimos essas reflexões em propostas didáticas para a educação básica. O volume fundamenta-se na bibliografia linguística mais atual, especialmente nos avanços das pesquisas em semântica gramatical do português brasileiro, estabelecendo um diálogo produtivo entre conhecimentos consolidados e descobertas recentes. Nossa jornada intelectual organiza-se em 4 movimentos complementares. Iniciamos explorando a estrutura semântica da sentença, onde conceitos como referência, acarretamento, pressuposição e teorias dos conjuntos ganham aplicabilidade no ensino gramatical. Destacamos especialmente a projeção dos argumentos verbais, complementos, segundo a gramática tradicional, para a compreensão da estrutura sentencial. O segundo movimento aprofunda fenômenos verbais complexos, explorando construções causativo e incoativo, desconhecidas pelos nossos alunos da educação básica, e as sutilezas das vozes passiva e média. Alguém aqui já ouviu falar em voz média? Creio que não. A gente escuta falar em voz ativa, passiva e reflexiva, né? Mas existe a voz média, que é muito mais produtiva. Aspectos que revelam como o nosso sistema verbal opera de maneira muito mais sofisticada do que tradicionalmente se ensina. A terceira seção representa nossa contribuição mais ousada. Conceitos semânticos ausentes na tradição didática. Introduzimos distinções entre conotação e denotação, sobre perspectiva da semântica formal. Noções pragmáticas, como pressuposição e implicaturas, quando o contexto extralinguístico influencia no significado da sentença, além de processos de variação e mudança semântica. Temas que ampliam dramaticamente o repertório conceitual disponível para professores e estudantes. Concluímos com perspectivas alternativas de análise linguística, demonstrando múltiplas maneiras de compreender e ensinar os fatos da língua. A abordagem funcionalista aplicada às orações adverbiais exemplifica como diferentes lentes teóricas enriquecem nossa compreensão dos fenômenos gramaticais. Nossa maior inovação reside na democratização de conceitos semânticos sofisticados. Tradicionalmente restritos ao ambiente acadêmico, são apresentados de forma acessível, provando que é possível elevar o nível do ensino sem sacrificar a clareza. Chegamos ao final desta apresentação, tendo percorrido uma jornada que nos levou da constatação de uma lacuna importante no ensino de gramática até a proposição de soluções concretas e inovadoras. Vimos como a semântica formal pode transformar o ensino de português, substituindo a memorização mecânica pela compreensão profunda dos fenômenos linguísticos. Exploramos exemplos práticos que demonstram a diferença entre decorar, que alguns pronomes indefinidos expressam quantidade imprecisa,
e compreender que quantificadores como alguns e todos estabelecem relações lógicas específicas que alteram completamente o significado da frase. Descobrimos que a crase deixa de ser um bicho de 7 cabeças quando entendemos que ela funciona como um marcador semântico de especificidade. A mensagem que deixo com vocês hoje é simples, mas transformadora. É possível e necessário revolucionar o ensino de gramática. Quando partimos do significado antes das regras, quando perguntamos o que essa frase significa, antes de qual é a regra aqui, abrimos as portas para um aprendizado verdadeiramente significativo. Nossa língua não é um conjunto de regras rígidas para serem decoradas, mas um sistema vivo, criativo e lógico que merece ser compreendido em sua riqueza e complexidade. Cada professor que abraça essa perspectiva, cada aluno que desenvolve consciência linguística crítica está contribuindo para uma educação mais democrática e transformadora. Graças ao apoio do quinto edital Santander USP, Fundação Universidade de São Paulo, da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento em Pesquisa, e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Esta obra está disponível gratuitamente em formato digital, reafirmando nosso compromisso com a democratização do conhecimento e o alinhamento com a missão do TRE. Os interessados podem acessar ambos os volumes através do QR Code que distribuímos na apresentação. Para aqueles que desejam um contato direto com a obra, trouxemos exemplares físicos dos volumes 1 e 2, que estarão disponíveis aqui no estande para consulta e manuseio. Podem me encontrar na Universidade do Piauí, se desejarem uma conversa mais profunda, onde atuo no curso de Letras, Língua Portuguesa, no programa de mestrado profissional em Letras, Prof. Letras. Estou sempre disponível para dialogar sobre essas questões com colegas, professores, estudantes, pesquisadores e demais interessados em aprofundar essas reflexões. Informações atualizadas sobre o projeto Ensino de Gramática e Reflexões Semânticas podem ser encontradas através dos canais oficiais da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual do Piauí. Convido também a todos para acompanharem as atividades da Associação Brasileira de Linguística, que tem oferecido os cursos online sobre este tema. Meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês aqui presentes, que dedicaram seu tempo para estar aqui conosco nesta noite. Sua presença e interesse tornam este trabalho ainda mais significativo. Ver professores, estudantes, pesquisadores, pessoas interessadas em educação reunidos aqui me enche de esperança sobre o futuro do ensino de língua portuguesa em nosso país. Novamente, ao TRE, Piauí e Salip, renovamos nossos agradecimentos. Ao TRE, pela generosidade em nos receber em seu estande, por compreender que educação e democracia caminham juntas. Instituições como o TRE Piauí, que abraçam a causa educacional, fortalecem nossa sociedade de maneira profunda e duradoura. É reconfortante ver uma instituição tão importante demonstrar que democracia e conhecimento são indissociáveis. Como forma de reconhecimento e gratidão por este apoio e divulgação científica, gostaria de fazer a doação de um exemplar do volume 1 desta obra ao acervo do Tribunal Regional Eleitoral, aqui representado pela doutora Maria Célia. Obrigada, doutora. É o cabelo que está indo pro rosto. Esse vento deu certo. Vai virar pra cá, por causa do vento. Vai pra cá por causa do vento. Fica pra... É, aí. Tira aí.
fazer a doação de um exemplar do volume desta obra para o acervo do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, para que possa servir como material de consulta e símbolo desta parceria entre educação e democracia. A organização do SALIP, nosso reconhecimento por criar este espaço magnífico de encontro entre conhecimento e sociedade. Eventos como este transformam realidades e inspiram futuras gerações. Estarei aqui no estande pelos próximos minutos, completamente disponível para conversas individuais, esclarecimentos de dúvidas e trocas de experiência. Venham conversar conosco. Queremos ouvir suas impressões, suas experiências em sala de aula e suas sugestões. Agradeço aos professores presentes, especialmente convido-os a compartilhar seus desafios cotidianos no ensino de gramática. É através desse diálogo constante entre teoria e prática que continuamos aperfeiçoando essa proposta pedagógica. Muito obrigada a todos e fiquem à vontade para nos procurar. Obrigada, Luiz. Agradecemos mais uma vez a presença da doutora Nise de Rocha Santos Paraguaçu Martins, por compartilhar um pouco da sua jornada literária conosco. Agradecemos a presença de todas e de todas. E como ela já falou, a professora Nise estará aqui para tirar dúvidas, para quem quiser conversar com ela. Boa noite para todos.